Confira agora o resumo semanal da novela Os 10 Mandamentos e fique por dentro de tudo o que irá acontecer na novela, do dia 8 ao dia 12 de maio de 2023. E no capítulo 150, segunda, Joquebede se preocupa ao imaginar o que Ramsés poderá fazer para conter a nova praga. Em meio às lágrimas, Nefertari revela para Ramsés que Yuniti matou Seti, e Pazé confirma a acusação. Um oficial informa a Yuniti que o rei exige que ela compareça com urgência na sala do trono, deixando a vilã preocupada. Ramsés condena Yuniti à morte por ter matado Seti e Maia, por provocar a morte de Renutimiri e por trair a confiança do atual soberano. Yuniti fica revoltado por ter sido condenado à morte e pede para ir a julgamento. Ramsés é irredutível e a condena à morte sem julgamento, e como punição, o faraó ordena que ela seja queimada viva. Vendo o sofrimento da rainha, o faraó se desculpa com Nefertari e diz que não teve escolha. A sós, Nefertari diz ao pai que ouviu a conversa deles e decidiu entregá-la ao rei quando escutou as ameaças que ela fez a ele. Durante a conversa, Nefertari revela a Pazé que ainda ama Moisés e chora emocionada. Miriam avista U caminhando arrasado e o observa penalizada, sem ser notada. Corá pergunta para Arão como será a nova praga. Desconfiado de que foi Apuque quem mandou Corá perguntar, o hebreu vai até o feitor e diz que Deus irá enviar uma intensa chuva de pedras e fogo, deixando todos ao redor surpresos. Arão avisa que quem estiver desprotegido irá morrer e diz para Apuque proteger a sua família. E Keni conta a Bakhmut sobre a prisão de Yuniti e deixa o general assustado, com medo de que ela possa contar que foi ele quem deu cobertura no assassinato de Seti. Nefertari conta a Menotep sobre a condenação de Yuniti e deixa o príncipe espantado com as maldades da avó. Miriam não consegue esconder a mágoa que ainda sente por U. Ele se desculpa pelo passado e diz que jamais quis magoá-la. Bakhmut vai até a cela de Yuniti e diz para ela não tentar incriminá-lo. A vilã conta que se ela for executada, ele também será, e o deixa aflito. Para livrar o general, Yuniti diz que ele deve ajudá-la a fugir. Arão diz que irá com Moisés para um monte, onde irão invocar a nova praga, e pede para os filhos se protegerem. Pazé diz para Simut que Nefertari contou ao rei sobre a morte de Seti. Nefertari visita Yuniti na cela. A vilã tenta manipular a filha, e dessa vez, Yuniti diz que pode ajudá-la a conquistar Moisés, e sugere que juntas se livrem de Ramsés. Capítulo 151, terça. Zelofeate e Abigail trocam juros de amor e falam sobre o nascimento do filho. Moisés e Oséias vão até a casa de U. O libertador conversa com U e oferece solidariedade ao seu sofrimento. Cínicos, Apuque e Jairo brindam a nova praga na casa de Senete e dizem que o Egito precisa mesmo de um pouco de chuva. Ramsés anuncia que 6 hebreus devem ser enforcados, uma para cada praga. Pazé tenta interceder sobre a decisão do faraó, mas o rei diz que não voltará atrás e ainda diz que um dos hebreus deve ser Joquebede. Seguindo ordens, os oficiais vão até a vila e começam a capturar os hebreus para execução. Pazé pede a Nefertari para conversar com Ramsés, mas o pedido é ignorado pela rainha. Os oficiais entram na casa de Arão e pedem Eleazar. Outro oficial vai à casa de Zelofeade e o captura para ser executado. Bakhmut enfim chega à casa de Joquebede e pega a senhora pelo braço, dizendo que são ordens do faraó. Desesperado, Moisés tenta interceder pela mãe, mas Bakhmut ignora o pedido. Tranquila, Joquebede pede que Moisés tenha fé e continue seguindo as orientações de Deus. Moisés sofre ao ver Joquebede sendo levada pelos oficiais egípcios, mas segue firme em sua missão. Zelofeade, Joquebede, Eleazar e mais 2 hebreus são levados ao palácio para serem enforcados. Moisés incentiva Arão a seguir com ele. Ramsés brinda com a família, comemorando a captura da mãe de Moisés. Apuque diz para Ana, Jairo e Judite que não pisem fora da casa. Ana e Judite se revoltam com os comentários de Apuque e saem da casa. Sofridos, Oséias, Eliseba e Abigail choram desesperados ao presenciarem Joquebede, Zelofeade e Eleazar seguirem para a forca. Moisés e Arão continuam caminhando em direção ao monte para invocarem a nova praga. Uri e Garrige seguem para o local da execução. Simut vai até a cela onde está Yuniti. Ele diz que ainda dá tempo da vilã se arrepender, mas ela não o escuta e grita mandando ele se retirar. Caroma e Radino comentam sobre a decisão do faraó de executar os hebreus. Ana e Judite chegam ao local do enforcamento. Inês se desespera ao ver Eleazar prestes a morrer. Nadab grita pedindo para os soldados soltarem seus familiares. Elisebe implora para Nadab se acalmar. Moisés e Arão chegam ao pé do monte.
Nefertari se mostra confiante no poder do faraó. Zelofeade se apavora ao ver Abigail passando mal. Uri vê Leila, Bezalel e U e corre para abraçá-los. Capítulo 152, quarta. Simute conta para Pazé sobre o encontro com Yunit na prisão. Ramsés e Amenhotep rezam para os deuses egípcios. Mesmo confiante, Ramsés é cauteloso e pede para Amenhotep não sair do palácio. Moisés e Arão seguem rumo ao topo do monte. Mesmo diante de todo o desespero, Joquebede mantém a fé em Deus. Para a surpresa de Leila, Uri conta que Yunit foi condenado à morte. Ao ouvir Corá e Datã criticarem Moisés, Safira intervém e defende o profeta hebreu. Baquemute se irrita e agride um dos escravos. Moisés e Arão finalmente chegam ao topo do monte. O escriba real anota as palavras ditas pelo faraó. Apuque grita provocando os hebreus. Os oficiais egípcios se preparam para iniciar a execução. Do alto do monte, Moisés dá início à 7ª praga. O céu fica turvo, as nuvens se movimentam e o tempo começa a se fechar. No local da execução, hebreus e egípcios se espantam com a mudança do tempo. Com raiva, Apuque esbraveja com ódio de Moisés. Baquemute e Iquene abandonam o local temerosos. Iquene decide voltar e tirar a corda do pescoço dos hebreus condenados. Joquebede e os demais agradecem a Deus. Pazé e Simute tentam alertar Ramsés sobre a fúria do Deus dos hebreus, mas o soberano se irrita e esbraveja com o sacerdote e seu assistente. O rei segue para o terraço do palácio e se espanta ao ver explosões no céu. Apavorado, Ramsés consegue notar a figura de Moisés no alto do monte. Preocupada, Leila pede para Uri e Garrige ficarem na vila, pois estarão mais protegidos da praga. Mas eles decidem voltar ao palácio e a deixam entristecida. Nefertari fica apavorada com o barulho dos trovões. Amenhotep entra no quarto da rainha muito assustado. Com tudo planejado, Baquemute leva roupas para Yunit e ajuda a vilã a fugir do palácio. Iquene avisa Ramsés que abandonou o local onde os hebreus seriam enforcados por conta dos trovões. Arrasado com a chegada de uma nova praga, Ramsés fica ainda mais raivoso. Thaís e Judite chegam em casa e tentam convencer Bequete a levar as crianças para a vila dos hebreus, mas o egípcio não gosta da ideia. Yunit encontra com Corá e pede ajuda para ele. Revoltado com a vilã, o hebreu grita para todos que passam que ela é a assassina da princesa. Joquebede conclui que o faraó não alertou o povo sobre a praga. Nervoso, Ramsés diz a Nefertari que não irá ceder. Chuva de granizo começa a atingir fortemente o solo egípcio. Yunit anda apavorada pelas ruas à procura de um abrigo. De repente, meteoros começam a cair do céu e focos de incêndio se espalham, inclusive no palácio. As casas dos egípcios começam a ser atingidas por bolas de fogo e o desespero se espalha. Sem saber o que fazer, Ramsés fica transtornado com a destruição da cidade. Capítulo 153, quinta. Pedras em chamas caem do céu e camponeses egípcios são atingidos. Nefertari tenta acalmar o filho Amenhotep. Pazé diz a Simute que precisa fazer algo e propõe apelar aos deuses egípcios. Preocupado, Ramsés ordena que tragam Moisés e Arão para o palácio. Uma pedra cai sobre a perna de Yunit e a deixa ferida. Desesperada sobre a chuva de granizo, Yunit grita por socorro, mas não é amparada por ninguém. Bezalel e Leila se mostram preocupados com Uri e os outros amigos do palácio. Todos na casa de Arão ficam aliviados e emocionados por Joquebede e Eleazar não terem sido executados. Iquene e mais 2 oficiais deixam o palácio em busca de Moisés e Arão. Ramsés se encontra com a esposa e o filho e avisa que mandou chamar Moisés e Arão. Os oficiais egípcios finalmente avistam Moisés e Arão no alto do monte. Iquene avisa a Moisés que o Joquebede não foi executada. Aliviado, o profeta aceita acompanhar os soldados até o palácio. Moisés, Arão e os oficiais caminham de volta ao palácio. Ramsés recua e avisa a Moisés que libertará os escravos se a praga terminar. O libertador hebreu diz que atenderá ao pedido do faraó, mas o profeta diz saber que Ramsés ainda não teme o Senhor. Yunit se arrasta pela cidade procurando abrigo, mas é atingido por uma bola de fogo e tem uma morte trágica. Antes de deixar o palácio, Moisés se surpreende com as palavras de Iquene. O oficial diz acreditar em Deus e pede proteção à sua família. Arão pergunta ao irmão se desta vez o faraó irá cumprir a palavra. Moisés diz não saber, mas avisa que o povo egípcio já pagou muito caro pelo erro de Ramsés. No alto do monte, Moisés ergue seu cajado e o céu se limpa. Ele e Arão olham para a cidade e se assustam com tantos destroços.
Nefertari fica aliviada ao notar que o tempo melhorou. Ramsés dá ordem aos oficiais, tentando fazer a vida no palácio voltar ao normal. Pazé e Simute deixam o templo e se espantam com a destruição. Simute e Pazé se deparam com o corpo de Yunit entre os escombros. Moisés e Arão retornam à Vila dos Hebreus. Capítulo 154, sexta. Moisés e Arão voltam à vila, emocionados e esperançosos, sonhando com a liberdade do povo hebreu. E Ken descobre que Yunit saiu da cela e se preocupa com a reação que o faraó terá quando descobrir a fuga. E Ken avisa Ramsés que Yunit saiu, e Pazé diz que viu o corpo da vilã na cidade. Ramsés ordena que os corpos dos egípcios nobres sejam embalsamados e os demais enterrados no deserto. Mequede diz a Thaís que a cidade está um caos e acredita que talvez o Egito não consiga se recuperar. Preocupado com a filha, Pazé conta para a rainha sobre a morte de Yunit. A rainha se revolta, dizendo que Moisés salvou a vida de Joquebede e levou a de sua mãe por vingança. Bakhmut diz a Ikene que Ramsés prometeu a Moisés que libertaria os escravos, caso a tempestade terminasse. O faraó organiza uma incursão à cidade para avaliar os estragos e é acompanhado pelos generais. Os hebreus temem por uma retaliação dos egípcios. Moisés e Arão retornam para casa, para o alívio de toda a família. Moisés e Arão contam para os hebreus que o faraó decidiu libertá-los, deixando todos radiantes. Ramsés e Nefertari conversam, e ele diz que não suportaria perder a mulher e o filho. Simute diz a Pazé que não quer mais ser um sacerdote, uma vez que os deuses egípcios não fizeram nada para protegê-los. Uri se recusa a acompanhar Garrija até a vila dos hebreus. Joquebede diz que sente muito orgulho de Moisés e Arão, e deixa o libertador emocionado. Moisés diz para Joquebede que pretende buscar sua família em Midian.